CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje faz mais uma viagem à China. É um mercado que tem influenciado muito outros mercados globais e principalmente aqui também o nosso mercado brasileiro. Você tem acompanhado aqui no CBN Auto Esporte a quantidade de marcas chinesas que estão chegando por aqui e também até as marcas que não são chinesas, mas estão tendo que adotar algumas estratégias para conseguir fazer frente a essa nova tendência da indústria automotiva. Como é, afinal de contas, a produção dos carros por lá? O que eles têm de tão inovador? A forma de comprar carro é diferente por lá? E os carros que estão circulando já há alguns anos por lá, os carros elétricos que estão circulando, o que eles nos contam sobre o avanço da indústria chinesa? Porque, afinal de contas, são os carros também que a gente começa a comprar por aqui. É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje aqui no CBN Auto Esporte. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o André Paixão da revista Auto Esporte, que esteve por lá, tá de volta e conta alguns detalhes pra gente, né, André? Tudo bem? Ni hao, digo. Olá, Gui, olá os ouvintes. Acho que uma das resoluções de ano novo vai ter que ser aprender mandarim, porque a gente tem viajado com muita frequência para a China e o mandarim está se tornando quase tão importante quanto o inglês. Você sabe que a gente não tinha combinado, mas eu me matriculei no curso Olha de só. mandarim. Então é Ni hao. isso. Ni hao, é isso. São os planos para 2026. O André visitou algumas fábricas por lá, algumas instalações de montadoras. A gente vai falar principalmente da montadora GAC, que é uma dessas chinesas que chegaram aqui no Brasil nos últimos meses, na verdade no ano passado. Ela vende aqui no Brasil alguns modelos como GS4, Hypetech, GT, Ion V, Ion Y, Ion ES. Quem passou pelo Salão do Automóvel em 2025 pôde ver alguns desses carros por lá. É uma marca que por aqui está começando, né, André? A gente até, certamente, eu diria que a maior parte dos nossos ouvintes ainda nem ouviu falar direito sobre ela, mas ela é líder de venda em algumas regiões lá na China, ela já tem algumas coisas para contar para a gente, é uma das maiores fabricantes do país, né? Você esteve numa fábrica da GAC por lá, o que você diria que essa fábrica tem de tão diferente? O que a fábrica conta sobre essa montadora e essa tendência das marcas chinesas como um todo? E, Gui, é muito interessante porque a GAC ela é uma fabricante grande na região de Guangdong, né, que é uma das províncias chinesas, é a mesma província onde fica a BYD, por exemplo. E naquela região ela é uma das líderes de mercado. Então, em Guangzhou, que é a cidade capital dessa província, a gente vê muito carro da GAC. Praticamente dá para ver que a cidade é dominada pelos carros da marca. E é muito curioso, porque a produção deles em 2024 foi maior, por exemplo, do que aqui do Brasil a produção somada de Stellantis, Volkswagen e perto da soma da Chevrolet também. Ou seja, as três maiores fabricantes aqui do Brasil têm quase a mesma produção combinada do que uma marca que é a quinta, a sexta maior fabricante do mercado chinês. Sendo que só a Stellantis inclui Fiat, Jeep, Sim, Citroën, Peugeot, marcas muito grandes, né? Exato. E ainda assim é uma marca que parece ser mais regional. A gente não vê tantos carros da GAC, por exemplo, em Xangai. Mas em Guangzhou, por exemplo, a gente vê muito. E é muito curioso porque a gente está acostumado ainda, né? Ainda existe um certo receio de carros chineses. E a gente consegue ver que eles estão avançando num nível absurdo de tecnologia, de acabamento, de espaço interno. Então a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho como eles estão avançando nas tecnologias. E a que eles chamam de Lighthouse Factory, acho que é o maior exemplo disso. É uma fábrica construída, inaugurada em 2018, ou seja, ela tem menos de 10 anos, e ela é conhecida pelas ações sustentáveis que foram adotadas nessa construção, né? Ela faz parte de uma rede de fábricas sustentáveis de diversas indústrias pelo mundo, e na China é a única da indústria automotiva com esse selo de Lighthouse Factory. Então tem algumas medidas que parecem singelas, mas que fazem muita diferença. Então, metade da energia elétrica usada pela fábrica é gerada pelos painéis no teto da própria fábrica. Eles não usam papel na linha de produção. Então, qualquer um que vê uma fábrica de carros aqui no Brasil vai notar que tem muito papel. Tem papel colado nos vidros dos carros, tem papel na linha de produção, acompanhando, né, todo o processo. É muito comum você ver folhas e folhas. E lá não. Lá o papel foi substituído por telas. Então, cada estação de trabalho tem uma tela. E, falando em estação de trabalho, todas as estações são abastecidas usando IA. Então, conforme aquela estação determinada tem o suprimento acabando, chega lá uma mensagem do departamento de suprimentos e eles vão lá e abastecem
essa estação de trabalho. Então é muito interessante ver que, com todas essas medidas, eles tornaram a fábrica muito mais sustentável e a produtividade melhorou. Então de lá sai um carro a cada 53 segundos. Nossa. É muita coisa, 200 mil carros por ano, mais ou menos. E é curioso porque eles me contaram que eles tiveram que ajustar cerca de o trabalho de 500 pessoas para conseguir reduzir o tempo de produção de 1 minuto para 53 segundos. Então, assim, você vê como é trabalhoso um ganho que parece mínimo, né, de produtividade. Mas na escala vira uma coisa enorme, né? Exato. E a gente fala, né, de 200 mil carros por ano, uma fábrica modelo, parece que é uma fábrica gigantesca. E muito pelo contrário, eu me surpreendi em como a fábrica é compacta. Conheço, por exemplo, a fábrica da Volkswagen em São Bernardo, a gente vê linhas bem espaçadas, distância entre um carro e outro, galpões gigantescos de uma fábrica já de 60, 70 anos. Lá não, lá é tudo muito próximo, as linhas são mais compactas, a distância entre os carros, entre os trabalhadores, é tudo muito menor, muito mais compacto. É interessante, até ficam 2 convites aqui para os nossos ouvintes, né? Quem quiser saber mais sobre a GAC, a gente já fez um programa em 2025 detalhando a chegada da marca aqui no Brasil, e quem puder nos assistir em imagem, aqui o CBN Autosport, esta edição, lá no YouTube da CBN ou então no Spotify, tem as imagens dessas fábricas que o André está mencionando, e aí a gente consegue ver exatamente isso que o André falou. As linhas muito mais próximas, tudo muito mais compacto, e essa operação toda acontecendo por lá. Agora, tem uma curiosidade, né, André? Porque a indústria automotiva chinesa, ela se consolidou de um jeito bastante peculiar, que as montadoras locais, as montadoras de outros lugares que não eram da China, para produzir na China, tinham que fazer uma parceria com uma montadora local, e aí, então, por exemplo, tinha produção Volkswagen? Tinha, mas era uma empresa que era meio Volkswagen, meio alguma parceira chinesa. E essas parceiras chinesas foram ganhando expertise na produção dos carros e foram se desgarrando e podendo fazer a sua própria produção, como essa que você está falando. Então, esse é um contexto interessante para o ouvinte saber de como foi que a indústria chinesa chegou até lá. E eu tô trazendo esse contexto para entender o seguinte: além de produzir os carros da própria GAC, essa fábrica também produz modelos de 2 rivais, Honda e Toyota? Como que é isso? Vamos chegar lá, eu gostei que você fez a introdução da indústria chinesa, eu queria trazer uma história rapidinha. A indústria chinesa abriu final dos anos 70, começo dos anos 80, e a regra era, todas as empresas de outros países que quiserem se instalar na China, precisam obrigatoriamente se tornarem sócias de uma chinesa. E com a Volkswagen foi assim, e no começo dos anos 80 a Volkswagen fez a parceria com a SAIC, que é a Xangai. E eles levaram engenheiros do Brasil, que tinham acabado de lançar o Santana por aqui, lá para Xangai para fazer todo esse treinamento. Então, a ligação de Brasil e China já tem aí pelo menos 4 décadas. Mas voltando para sua pergunta da GAC. A GAC tem uma série de fábricas lá em Guangzhou. São pelo menos 6, 7 fábricas diferentes dentro de complexos diferentes. A gente visitou um complexo que é exclusivo de GAC, né, e as submarcas da GAC, mas ali naquela região, pertinho mesmo, eles têm outras 2 fábricas separadas, diga-se de passagem, para atender as joint ventures da GAC com a Toyota e com a Honda. A Toyota tem uma outra parceria com a FAW na China, ou seja, tem 2 Toyotas na China e uma delas é com a GAC. Inclusive com o desenvolvimento de modelos elétricos próprios para GAC Toyota na China. Então são modelos... Eu peguei um carro de aplicativo lá que era um desses modelos da Toyota, um sedã elétrico do porte do Corolla, e o carro é interessantíssimo, super moderno. As linhas, a gente conhece o Corolla como um carro mais conservador, e esse sedã não, era um carro mega disruptivo, as maçanetas eram diferentes, o carro era todo diferentão, e super legal, assim, que caberia tranquilamente em outros mercados fora da China. Mas sim, eles conseguem, e eles até alardeiam isso, né, somos sócios da Toyota e da Honda na China, isso mostra que a gente tem qualidade no nosso produto. E outra curiosidade é que o motor do GAC GS4, o motor 2.0, ele foi desenvolvido junto com a Toyota. E é um dos motores mais eficientes do mundo, em termos de eficiência térmica, né, de um motor a combustão. Então eles conseguem lidar ali, trabalhar bem com 2 rivais no Japão e na China. As 2 são sócias da GAC. E curiosamente, o GAC GS4 aqui no Brasil é tratado como um rival do Corolla Cross. Portanto, sim, é quase ali uma ironia do destino que no final das contas ele chega aqui até para competir com esse primo, digamos assim. Primo distante. Um primo distante dele, de produção. Bom, o André aproveitou também essa viagem para não só conhecer a produção de carros por lá, até porque muita montadora, a gente tem falado sobre isso aqui, tem investido na produção de carros, mas também em serviço de mobilidade, tem repensado outros tipos de posicionamento ali que elas podem ter
com o consumidor, não só a venda do carro, mas também o oferecimento de serviços. A GAC tem um serviço ligado ali à relação com relação a carros autônomos. Você conseguiu conhecer esse serviço? O que já existe por lá? Por enquanto, a GAC não tem isso no Brasil, mas a gente fica já de olho para saber se eventualmente vai que isso chega por aqui em algum momento. É curioso, porque as minhas últimas 3 viagens em um ano aqui pela Autosport foram para a China. E desde a primeira, em novembro de 2024, eu tento conseguir um carro autônomo dos diversos aplicativos. E é muito difícil, porque você precisa ter uma identidade chinesa. E nem sempre as pessoas estão dispostas a ajudar um desconhecido, e eu super entendo. Dessa vez eu consegui. A gente foi para um bairro mais afastado de Guangzhou e testou o serviço da WeRide. Tá. São algumas empresas, pelo menos umas 4, 5, que já rodam comercialmente programas de carro de aplicativo sem motorista, autônomos. A GAC tem um desses programas, mas a gente testou esse outro da WeRide. E geralmente as cidades são polos da China que são testados, né, como formas de laboratório. Então Guangzhou é um deles, tem em Xangai, tem em Shenzhen, que é a cidade da BYD, começando em Pequim. Só que a gente vê, né, vídeos de carros autônomos e a gente pensa, qualquer lugar tem. E não é bem assim. São em bairros geralmente bem afastados dos centros das grandes cidades. Por quê? Porque são bairros mais novos, são bairros muito novos, alguns ainda em construção, com vias muito largas, asfalto muito bem conservado, quase sempre vias planas, com menos trânsito. Então dá para ver que claramente eles estão testando em locais com uma estrutura melhor. E a nossa experiência da WeRide foi exatamente essa. A gente andou até chegar no local onde estava disponível o carro, mais ou menos 40 minutos do centro da cidade. Então, a gente tem uma ideia, né, uma noção de que não é assim tão acessível. E aí a gente fez um percurso de mais ou menos 5 quilômetros de um centro tecnológico até um lugar aleatório lá, um cruzamento entre duas avenidas. Esse percurso custaria mais ou menos R$20, o equivalente a R$20. Eu acho uma corrida com preço relativamente acessível comparando com o que a gente tem aqui em São Paulo. Mas como foi a primeira vez que a gente usou o serviço, eu tinha um guia chinês que me ajudou muito nisso, obrigado, Inácio. E como foi a primeira corrida, saiu por 75 centavos. 75 centavos? Sim, muito barato. Nossa. As corridas no geral lá são baratas, mas não é esse ponto. E o mais curioso é que a gente pediu, né, o carro, e aí beleza, né, a gente foi acompanhando no mapa, igual a gente faz aqui em São Paulo, e aí é isso que a gente vê surgindo na esquina, assim, uma minivan preta, cheia dos radares, dos sensores, e assim, e tinha um carro parado bem na nossa frente. Ela desviou, parou, aí basicamente você valida no seu celular um código, um QR Code, você lê um QR Code na porta do carro, ele automaticamente abre. Esse carro ele foi desenvolvido especialmente pela WeRide, é uma minivan, e ela é uma minivan que não tem a coluna B, aquela coluna tradicional entre as portas. Você abre a porta da frente normal, e a porta de trás é uma porta que ela é corrediça, então você tem um amplo espaço de embarque, tudo pensado para facilitar, né? Um carro pensado para essa utilização. O volante está lá, o banco do motorista está lá, mas tem uma placa de acrílico que, assim, não é nem possível encostar no volante. Mas é muito curioso, eu nunca tinha tido essa experiência de carro autônomo nas ruas, né, em operação comercial. Já tinha andado em locais fechados, sempre muito bem monitorados. Na rua foi a primeira vez. E eu me senti muito seguro. Isso é curioso. Eu achei que eu ia ficar mais tenso, fiquei tranquilo. E eles fazem, o ambiente todo do carro é feito para que você fique tranquilo. Então tem uma tela gigantesca de pelo menos 20 polegadas bem em cima, né, na sua frente. E ali você pode controlar música, outro tipo de entretenimento, temperatura do ar-condicionado do carro, várias funções. Você acompanha o trajeto. E nesse nosso percurso de 5 quilômetros mais ou menos, teve conversão esquerda, conversão direita, retorno, entrada em avenida de trânsito mais rápido, caminhão em obra, teve que desviar. E o passeio foi muito tranquilo. Ele, em momento algum, você sente insegurança ou que a tecnologia parece não estar pronta. Foi uma experiência bem interessante. Muito bom. Ou seja, ainda que o serviço ainda aconteça em regiões mais remotas, mais afastadas, não está ali no coração da cidade, não dá para dizer que é um ambiente controlado, né? É uma Exato. cidade que está acontecendo ali como outra qualquer, então se tiver uma intercorrência na frente do carro, ele vai ter que desviar. Sim, sim. E pelo que você percebeu ali, ele conseguiu fazer isso tudo muito bem. Tranquilamente. E uma coisa que vale observar é que tudo isso é muito novo, mesmo lá na China. A gente vê que esses serviços, vários desses serviços começaram a funcionar comercialmente há menos de um ano. Então é uma coisa que ainda está sendo desenvolvida, claro, né? Antes de rodar comercialmente,
são vários e vários meses, anos até de testes. Então, mas mesmo assim, a gente deve ver nos próximos anos essa expansão de número de serviços, número de cidades e até dentro das cidades, mais áreas com essa permissão de circulação de veículos autônomos. Nos últimos anos a gente se acostumou a ver com alguma frequência os carros desse tipo também, autônomos, de serviços de transporte, sendo testados e rodando em cidades, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, Sim. né? Ali virou uma região, eu estive por lá e já vi carros assim passando. E lá também era uma atração. Eu percebia que mesmo os americanos, quando esses carros passavam, todo mundo parava para olhar, fazia uma foto. Mas quando isso chega na China, a tendência de ganhar escala é gigantesca. Então, ainda que seja um teste, algo que para eles também é surpreendente, não vai me espantar se até o final agora de 2026, se até 2027, para eles já for algo normal e a gente comece a ver ganhando escala pelo mundo. Com certeza, né? com certeza. Das vezes anteriores, inclusive, eu perguntava para as pessoas: você conhece esse aplicativo? E alguns dos serviços, eles funcionam dentro do aplicativo principal, então conhecidos como Didi, e outros não. Outros têm um aplicativo próprio só para veículos autônomos. E muita gente não conhecia esses aplicativos dedicados. Então também é uma coisa muito nova e assim como toda tecnologia na China é exponencial, eu acredito que carro autônomo também vai ser, e nos próximos anos, com certeza, a gente vai ver muito mais notícias e a frota crescendo muito mais. O André Paixão aproveitou a visita dele à China para também conhecer um pouco mais sobre uma outra marca que tem dado muito o que falar, que é uma marca de tecnologia que nos últimos meses entrou com um pouco mais de força também no mercado automotivo. Eu estou falando da Xiaomi, que é muito conhecida por produzir celular, gadgets, enfim, e começou a vender carro. Mas a forma como ela vende os carros, ou seja, a forma como o consumidor faz a compra, escolhe, configura o carro, é bem diferente na Xiaomi do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Algumas marcas estão trazendo esse conceito de pop-up store, né, para o Brasil. Então você vai no shopping, tem lá uma lojinha com um carro, e lá isso é muito, muito comum. Então, praticamente todo shopping tem uma loja da Xiaomi, e algumas, as maiores, têm um carro dentro da loja. Às vezes 2 carros dentro da loja. E basicamente o cliente pode chegar ali, configurar o carro dele dentro da loja no shopping e comprar. Já fechar, acertar a compra ali mesmo, sem basicamente andar no carro e muitas vezes até sem ver o carro do jeito que ele tá encomendando, né? Bem diferente da gente que tem o costume de ir até a concessionária. Ah, mas qual cor eu gosto? Ah, qual acabamento? É esse carro mesmo ou é outro? E lá não, lá é bem diferente. Eles têm essa cultura e são muitas lojas de shopping, muitas. Só que como eles fazem? Você pode comprar num shopping, mas a retirada, ou se você quiser fazer um test drive ou conhecer melhor, ou personalizar, você tem que ir até um centro de experiência da marca. Em Guangzhou são 2 e a gente foi em um deles. É um prédio enorme, gigantesco, devia ter, sem brincadeira, umas 300 vagas de estacionamento na entrada, e era um prédio de 4 andares. Então no térreo era a concessionária, a entrada da oficina e a entrega dos carros. Então imagino que nos outros deva funcionar a oficina, estoque, enfim. Era um lugar bem, bem grande. E eu conversei com os vendedores e o vendedor estava até me falando: a gente não vende muitos carros aqui. A gente vende mais ou menos 80 por mês nessa loja, mas aqui é um centro de entrega. Então era uma quarta-feira à tarde, 3 da tarde, o dia que eu fui, e tinha pelo menos uma dúzia de clientes, a maior parte casais jovens, indo retirar os carros. Então dá para ver que também é uma atração. Na parte da concessionária, tem os 2 modelos expostos, né, o SU7 e o UY7, se eu não estou enganado, o SUV, que é mais novo. Inclusive na versão Ultra, que é uma versão de mais de 1000 cavalos, que está querendo bater Porsche na Europa em números de desempenho, enfim. E lá é muito parecido com uma concessionária de uma marca de luxo, por exemplo. Então tem lá os tecidos que você pode escolher, as cores que você pode configurar seu carro, uma série de acessórios, barraca de camping, todo o cenário, toda a cenografia montada para o cliente poder conhecer. Mas a percepção deles não é um carro barato, mesmo pro padrão chinês, né? São carros equivalente a 300 mil reais. E aí a gente está falando de preço de Audi, de BMW, de carros de luxo mesmo. Mas mesmo assim, lá na China é um hype. Então a gente tá no meio da cidade, quando passa às vezes, sei lá, passa um roxo, todo mundo olha, porque não é acessível e ainda é novidade mesmo para os chineses. Muito bem. Bom, André, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria também uma impressão sua sobre essa sua visita recente por lá, a sua percepção
de como que tá esse mercado automotivo, como que ele evoluiu nos últimos anos, o que o uso, porque os carros elétricos por lá já são um pouco mais, uma realidade um pouco mais frequente do que aqui no Brasil e já há mais tempo. Uhum. O que essa experiência toda que você vai tendo por lá vai nos contando sobre o amadurecimento ou não dessa indústria? O que você vai percebendo de diferenças do mercado automotivo ali nas ruas mesmo das cidades por onde você passou? Legal, vamos começar acho que pelo mercado chinês, né, pelas marcas. Eu fui na China pela primeira vez em 2019. Uhum. E naquela época a gente via muitos carros da Volkswagen, Chevrolet, Nissan pelas ruas. Dá para dizer que era a maioria, pelo menos em Xangai. E dessa vez eu pude observar que sim, ainda tem muito Volkswagen, tem muito Chevrolet, mas as marcas chinesas praticamente dominaram o mercado. A gente quase não vê concessionárias de marcas tradicionais, vamos chamá-las assim. E por outro lado, o mercado chinês hoje tem mais de 100 fabricantes locais. Isso acende um alerta. Tem especialistas que falam que no futuro, em 5 anos, esse número vai cair drasticamente, porque é um mercado de 27 milhões de carros novos por ano, mas conforme vão surgindo marcas e cada uma dessas marcas vai criando submarcas e mais modelos, não tem espaço para tudo isso, né? Não é sustentável. Mas por enquanto eles estão nessa tendência de crescimento do número de marcas e é até curioso você olhar, que marca é essa? Eu nunca vi, sabe? Não identificar, igual a gente consegue identificar aqui. Sobre os carros elétricos, né? A China acelerou a indústria da eletrificação tem pelo menos uma década aí. Então os primeiros carros elétricos lá a gente já consegue ver que são modelos já mais antiguinhos, às vezes com uma bateria nem tão, às vezes não, com certeza com uma bateria nem tão, um gerenciamento de energia tão bom, já num estado nem tão bom, mas mesmo assim eu me surpreendi. Eu peguei alguns carros de aplicativo, aí na parte, eu tirei 2 dias para passear lá, aí no CPF, sempre a categoria mais barata do carro de aplicativo, claro. Vinham carros mais antigos, sedãs de 2016, 2017, ou seja, quase 10 anos de uso. Sim. Aí eu dava uma esticada assim para olhar o odômetro, 350 mil quilômetros rodados, nossa. O carro ainda com 400 quilômetros de autonomia, às vezes, com 80% da carga da bateria, ou seja, dá para ver que com quase 10 anos de uso ali, muitas cargas, a autonomia ainda é razoável, de razoável para boa. E a construção geral do carro parece sólida. O carro não faz barulho de acabamento de plástico, o carro, a suspensão tá boa, não tem aquele barulho de batida seca, o acabamento é bom. Tem carro de 10 anos atrás com porta USB e saída de ventilação, coisas que a gente tá vendo, começando a ver hoje aqui no Brasil, sim, em segmentos mais básicos, né? Você viu muito sedã por lá ou não? Qual é o tipo de carro que eles consomem? É parecido com o nosso, mais SUVs e tal, ou não? Ainda tem muito sedã, muito sedã, mas a tendência são os SUVs. Mas uma coisa curiosa, que lá tem muito que aqui não tem, é muita minivan, muita perua, MPV, principalmente para uso executivo, mas lá praticamente toda grande fabricante chinesa tem um modelo de minivan. A BYD está estudando trazer a Denza D9 para o Brasil como uma representante, mas talvez aqui não tenha tanto mercado, mas lá é muito forte. Eu perguntei sobre isso porque eu tive lá em 2014. E era isso que você falou, era o começo desse movimento de indústria chinesa propriamente dita, né, e não essas parcerias que a gente falou, era o começo da eletrificação, e me chamou a atenção porque eu só via Volkswagen pelas ruas da China, e era uma infinidade de sedãs diferentes. A própria Volkswagen tinha, brincando, 10 sedãs diferentes do mercado chinês. Sim, é isso, sim, né? Sim. E esse mercado também vai mudando também com o passar do tempo, né? Não tem muito jeito. Ainda tem muito sedã, as fabricantes ainda apostam em novidades, então tem a Audi, tem 2 Audi na China, tem a Audi e a Audi. Com letras maiúsculas. Com letras maiúsculas, e essa tem um sedã coupé muito bonito, eu até fui numa concessionária conhecer o carro, é lindíssimo, mas mostra que eles estão apostando. O segundo carro da Audi vai ser um SUV, mas o primeiro foi um sedã, então... a moda é dos SUVs, mas eles não estão abandonando os sedãs. O gosto ali que eles sempre tiveram, né? Começou pelo Santana. Olha só, tem a nossa marca registrada por lá também. Muito bom. André Paixão, obrigado mais uma vez, boas viagens por aí e tendo novidades você volta aqui no CBN Autosport. Ceci. Essa eu não conhecia, vou colocar na minha lista. Bom, muito obrigado pela sua companhia aqui no CBN Autosport de hoje. A gente teve os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Cauã Felipe, a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia.
Lembrando, você pode assistir ao CBN Auto Esporte no YouTube da CBN e também no Spotify, com as imagens, inclusive, dos carros que a gente mencionou aqui nessa conversa. Tem também a versão podcast em todos os aplicativos de áudio, no site, no aplicativo da CBN. E no rádio a gente volta todos os domingos, às 9 horas da manhã. Até mais! CBN Auto Esporte.